Fala pessoal, tudo bem? Mais um Prime Talk aqui para vocês. A convidada de hoje e o assunto são mais do que especiais. Eu carinhosamente apelidei ela de Rainha da Grafo. Daqui a pouco ela se apresenta para vocês. Mas antes, eu quero te convidar a seguir o canal, se inscrever no canal da Study Prime. Se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa o seu like e, por que não, compartilhar com alguém que você acredita que possa ser impactado ou ajudado com as informações que nós vamos passar aqui, tá? A convidada de hoje, Priscila Cili. Se apresenta para o pessoal, Priscila. Oi, Thiago, tudo bom? E aí, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Priscila Cili, eu sou perita criminal da Polícia Federal há mais ou menos uns 17 anos. Me especializei em documentoscopia, em grafoscopia e estou aí, né, na luta aí dos exames periciais. E agora a gente está caminhando mais para o mundo digital, contratos digitais, né, Thiago? Exatamente. Grafo, agora a gente está tendo um concorrente aí, que são as assinaturas eletrônicas. A canetinha esferográfica está tendo um concorrente. Exatamente. Pessoal, a Priscila está sendo modesta aqui, porque se ela for falar do currículo dela, a gente fica um bom tempo aqui e a experiência dela é vasta nessa área e poucas pessoas têm a didática que ela tem e quem teve a oportunidade de ser aluno dela sabe do que eu estou falando. Mas hoje, especificamente, eu convidei ela para a gente falar sobre um assunto que está dominando definitivamente o mercado, né? O avanço da tecnologia está sendo diário, né? Antes demorava-se um pouquinho as tendências tecnológicas serem implantadas, hoje isso está acontecendo muito rápido, então, de um dia para o outro, você já tem algumas inovações. E a Priscila, há um pouco tempo atrás, ela começou um estudo junto com o Eric, em cima dessa vertente aí. E ela tem algumas coisas para falar para a gente, mas primeiro eu queria que ela contextualizasse, né, como que ela está enxergando esse atual momento da tecnologia entrando na área pericial, mais precisamente nessa parte de contratos digitais. Como é que está a sua percepção, Priscila? Então, Thiago, é como você comentou, né? Na pandemia, a gente já começou a observar, né, fechamento de contratos de forma remota e virtual e forma digital. E isso foi tendo assim uma aceleração fenomenal, né? Exponencial. Então, cada vez mais a gente vê contratos feitos via e-mail, via mesmo WhatsApp, via telefone não está sendo mais aceito, né, juridicamente, a contratação de empréstimo via telefônica, mas precisa ter algum tipo de garantia eletrônica, garantia digital para um contrato, então, ser estabelecido entre as partes. Então, a gente está percebendo isso. E a gente percebe os alunos, muitos alunos pedindo ajuda, né? Ai, como é que a gente faz? Foi nomeado, de repente, para algumas perícias em contratos digitais. Não tem mais aquela assinatura que a gente estuda as características da escrita e compara. Ou, às vezes, até tem. Tem também. Tem uma imagem de uma assinatura, às vezes uma imagem até um pouco estranha, e muitas vezes é estranho porque foi feito com o dedo no celular, né, do cliente. E aí, como é que a gente faz para periciar isso? Se a gente ficar só apegado à grafoscopia tradicional, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Alguns estudos mostraram isso, que alguns estudos que eu também orientei, mostrando isso, que a assinatura feita com o dedo, principalmente, a gente utilizando só a grafoscopia tradicional, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Torna-se uma prova muito, muito frágil, né? Então, a gente precisa cada vez mais começar a estudar novos recursos para a gente fazer essa perícia. Será que a gente precisa fazer uma faculdade de informática, de ciências, né, computacionais, para a gente fazer uma perícia dessa? Eu entendo que não, tá? Mas precisa sim a gente conhecer algumas ferramentas, como funciona o mundo digital, para a gente fazer essa perícia. Então, está acontecendo isso, Tiago. Muitos alunos pedindo ajuda. Professora, eu não sei fazer. Como que eu faço? Qual é o primeiro passo? Né? Que curso eu tenho que fazer? Que ferramenta eu tenho que utilizar? Então, está acontecendo isso. Eu tenho percebido um aumento assim exponencial desse tipo de perícia, desse tipo de indagação. Eu mesmo, no meu trabalho, eu já tenho perícias desse tipo e já estou fazendo. Então, selfies também,
né? Entendi. Selfies. E isso que a Priscila está falando, pessoal, faz parte quase que da rotina de todas as pessoas hoje, né? A partir do momento que eu te desafio aí a lembrar qual foi a última vez que você assinou um contrato com caneta e papel É, tradicional, né? Hoje é você vai verdade. contratar um plano telefônico, por meio da assinatura num tablet, aí você faz a foto lá segurando o seu documento. É, É, tem também algum tipo de autenticação que chega via smartphone, né? Por mensagem de texto ou e-mail. Então, são algumas características que estão sendo implantadas, isso muito porque o pessoal do lado de lá da força, né, o pessoal que está agindo contra o sistema, eles também estão correndo atrás dos interesses deles e isso exponencializa as fraudes. Então, as pessoas precisam criar metodologias, né, contra-inteligências, métodos seguros para proteger essas relações jurídicas e essas contratações. Priscila, sim. em cima disso, eu queria que você explicasse para o pessoal o que que acontece, basicamente, quando você recebe um documento desse para ser assinado, o que está acontecendo ali nos bastidores, né? No o sistema, o que que o sistema está tentando fazer? Ele está tentando buscar uma informação sua. Quando ele pede para você autenticar isso de alguma forma, o que está acontecendo ali que pode gerar uma segurança para que essa relação seja efetivamente segura, de fato, né? Que proteja as pessoas que estão ali. Bom, Tiago, o que acontece é assim, para você assinar, autenticar um documento, e não mais da forma tradicional, existem algumas formas, né? O ICP Brasil, ele prevê, por exemplo, o tipo de assinatura qualificada e avançada, que são assinaturas. A assinatura avançada é a mais segura que teria, vamos dizer assim, no mundo digital, que seria através do token, ou token na nuvem, ou mesmo o token que parece um pendrive, um cartãozinho, que a pessoa vai em algum lugar, numa certificadora, né? Então, tirar da sua biometria, face, parte papiloscópica, né, nos dedos, cria uma senha e a pessoa tem um token. E esse tipo de assinatura, ela é então considerada a aceita sem sombra de dúvidas, mesmo que depois uma das partes fale, eu não aceitei, eu não assinei, fica complicado provar que não assinou. É uma assinatura bem segura, é uma assinatura então que a gente chama de avançada, tá? Avançado ou qualificado? Ixi, agora eu me confundi aqui. Preciso lembrar. É a mais segura que tem, que é a assinatura que tem o token. Depois dessa, existem outros tipos de assinatura que você utiliza também certificados digitais. Mas esse certificado digital não necessariamente ele precisa estar de acordo lá com o que está estabelecido no ICP Brasil. Ele pode ser, por exemplo, uma selfie onde um programa, você tira a selfie do seu celular através de um aplicativo de um banco, que o banco manda para você esse aplicativo, você tira essa selfie. O banco, então, vai encapsular essa sua selfie dentro de um PDF. Ali vai gerar um carimbo de data e hora, vai gerar um número de hash, aquele documento vai ter um número de hash. Isso tudo faz parte do que a gente chama de segurança da assinatura. Depois, em termos de uma das partes fala, não, eu não aceitei, não foi bem isso que eu queria, eu até tirei a selfie, mas não foi usado para o programa, para o contrato correto. A gente tem meios de verificar se aquela historinha lá do cliente ou a do banco fazem mais sentido. Como que a gente faz isso? Carimbo de hora e tempo, né? De data e hora. Então, você tem a hora e o dia que você tirou aquela selfie. Estou dando o exemplo da selfie. Você tem como verificar a trilha de auditoria, que a gente chama de trilha auditável, que aquela solução de segurança utilizada, ela te disponibiliza tanto para o cliente quanto fica guardado ali no banco. Então, depois você pode pegar, o que seria essa trilha auditável? Toda a sequência de eventos, desde o início da contratação do contrato, né, da feitura do contrato, o cliente sendo atendido por algum atendente, a hora que isso aconteceu, troca de conversa, criação do PDF, o encapsulamento da assinatura digital e, né, o contrato em si, né, a elaboração do contrato em si, já com assinatura, e é possível, então, você calcular o número de hash desse arquivo digital.
Então, isso é alguns exemplos de como que a gente pode ter essa segurança que aquele documento foi assinado. Claro, se isso depois é contestado, você tem como periciar, você tem como ver o número do hash daquele documento se bate, tudo isso em cima do arquivo nato digital. Ver, por exemplo, informações de geolocalizações, a geolocalização, alguns aplicativos, eles conseguem determinar a sua localização geográfica, então, aonde a pessoa estava na hora que assinou. Então, esses são alguns exemplos, né, de alguns itens que podem ser checados durante uma perícia. Perfeito. Para você que está iniciando agora na carreira pericial, isso tudo que a Priscila falou pode até parecer complexo, mas para as pessoas que estão inseridas e mergulhadas nesses estudos e lidando com isso dia a dia, é meio que automático, né? Você vai batendo o olho e vai identificando e buscando essas informações. Isso que a Priscila falou do hash é como se fosse um CPF seu. Cada documento tem um número Isso. próprio, né, que vai identificar ele. E a mínima alteração, para vocês terem noção, uma vírgula que seja, vai mudar esse hash, vai mudar essa numeração, esse código que representa aquele documento. A trilha digital, né, o pessoal que é da área aí, da computação forense, vai identificar isso como os logs, né? Tudo que acontece durante aquela assinatura. Então, vamos imaginar que às 10 horas da manhã eu assinei aqui, então vai aparecer o meu CPF, sobe lá o horário, sobe a minha localização geográfica, e às 10h02 vai para a Priscila. Às 10h02 vai subir o nome dela, o CPF dela, a localização geográfica dela, e aí vai gerando uma cadeia de informações. Isso é das coisas que mais transmite a sensação de segurança, né? Porque está sendo tudo monitorado. Priscila, mas eu vejo com bastante frequência que o pessoal que está iniciando agora meio que dá uma desesperada quando se depara com os pontos de fragilidade dessas tecnologias. Por exemplo, alguns bancos digitais, eles reconhecem uma foto estática, né? E aí a pessoa já começa a ter um medo na própria vida particular, né? Poxa, e se pegarem uma foto minha na rede social e tentarem abrir uma conta e tal? Queria que você falasse um pouquinho dessa percepção também, desses pontos de fragilidade que ainda existem nas tecnologias. É, essa tecnologia a gente pode dizer que é 100% seguro, podem haver falhas, tanto é que hoje em dia, outro dia, desculpa, saiu aí numa notícia que estavam fazendo selfies, né, fraudulentas, utilizando aí, acho que um boneco, colocando a imagem de outras pessoas, fazendo uma montagem, isso aí rodou aí as redes sociais. Então, assim, existem algumas fragilidades, sim, e é por isso que existe, então, a perícia, né? Para a gente conseguir, então, checar cada passo que essas novas soluções de segurança oferecem. Lógico, vão ter soluções mais seguras e outras menos seguras. Ah, só corrigindo, né? A assinatura, o Instituto de Tecnologia da Informação, a gente prevê na nossa legislação 3 tipos de assinaturas eletrônicas. Então, a simples, a avançada e a qualificada. Então, a qualificada é a que usa o certificado digital, que a pessoa precisa ir numa certificadora, seja até de forma remota ou até presencialmente, para tirar esse certificado, tá? Então, às vezes eu troco a qualificada com a avançada, mas então é simples, avançada e qualificada. O que acontece é que, às vezes, por exemplo, o caso da selfie, né? A selfie, tira uma selfie no celular e coloca num contrato. A pessoa fica com medo. Será que então, se alguém pegar uma foto minha e vai tirar a foto da foto e vai funcionar? As tecnologias de segurança elas estão melhorando e esses aplicativos de selfie, eles não simplesmente reconhecem uma foto estática, tá? Essa coisa da biometria facial, por exemplo, o iPhone hoje em dia tem, né? É um algoritmo muito mais complexo, tá? Então, pega características em 3D, de alto relevo, não pura e simplesmente uma foto, uma selfie plana, tá? Então, não vai funcionar com uma foto plana. Existem outras tecnologias mais avançadas que permitem, então, que você tire a sua selfie com mais segurança.
Tá? E entendi. aí, esse processo é colocado, essa selfie, com esse tipo de tecnologia mais avançada, colocado, então, nos contratos. Então, o nível de segurança é melhor do que era, por exemplo, há 10 anos atrás. Então, por exemplo, eu falo muito do iPhone, o iPhone 10. Eu tinha um iPhone 10 que também liberava a tela com, né, reconhecimento facial. Eu e minha filha somos muito parecidas, então, tanto eu quanto a minha filha, ou uma foto, abria. Acho que nem a foto, a tecnologia já era boa o suficiente, a foto não desbloqueava, não, mas eu e a minha filha, ele reconhecia como sendo a mesma pessoa. Com a evolução, os novos iPhones, né, iPhone 13, 14, isso já não acontece. Tá? Então, esse mesmo tipo de tecnologia é utilizada agora nos bancos. Então, é Perfeito. isso. Porque teoricamente não se tem grandes problemas, né, com a filha desbloqueando o smartphone da mãe. Agora, um Não, banco, sempre pode ter problema, né? agora um banco, uma senha bancária já é outro tipo É, de preocupação. exatamente. Né? Então, Priscila, e assim, mas é aquilo, não é 100%, a gente não pode falar que é 100% seguro. Tanto é que existem, né, as fraudes, né? As fraudes estão aí e cada hora tem uma notícia de uma fraude utilizando tecnologia digital aí, a gente fica sabendo. perfeito. E assim, uma coisa que eu percebo que essa evolução está muito dinâmica, né? As coisas estão acontecendo muito rápido e eu queria trazer um assunto muito inovador, e aí pode falar a sua percepção, que cada convidado aqui eu tenho tentado tocar nesse assunto para ver as diversas percepções que existem, que é em É, relação à tecnologia artificial, né? Inteligência artificial. uhum, E a gente sabe que tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que ainda é ficção, né? Tem muita coisa que é hollywoodiana, né? São de filmes mesmo. Mas eu queria escutar a sua percepção. Como que você acha que a inteligência artificial está influenciando nesse ponto? É possível utilizar ela ao nosso favor, né? Para quem está periciando? Ou ainda é melhor esperar esse desenvolvimento completo? Até onde a tecnologia dessa inteligência artificial pode influenciar para atrapalhar uma perícia, porque eu gosto de citar aqui, eu fiz um Prime Talk com o Brasílio, falando sobre a parte de identificação facial e tudo mais, e ele foi bem categórico, ele falou que isso está evoluindo muito rápido, né? A polícia tem alguns softwares que ajudam na identificação facial e tudo mais. Antigamente o retrato falado era feito à mão, hoje já tem softwares, né, que desenham aí, montam faces. Mas eu queria comentar com você, inclusive, daquele caso que as inteligências artificiais já estão montando rostos, né, de forma automática. Eles já estão criando faces e até que ponto isso é bom, é ruim? Como é que você está enxergando isso? eu acho assim, toda tecnologia que chega você pode usá-la para o bem, e isso é ótimo, mas algumas pessoas usam para o mal também. Então, essa é a realidade. Então, a mesma tecnologia que vai nos ajudar a fazer algumas perícias pode também ser utilizada para montar algumas fraudes. A gente sempre tem que pensar nos dois lados. Pensando no lado do bem, né? Eu acho que é uma ferramenta muito legal que pode ajudar, sim, o perito. É, todas as formas que a gente pode ter agora para pesquisar, para montar, até para ajudar a montar uma linha de raciocínio, eu acho que é válido e eu acho que ainda tem muito que a gente aprender. Né? Eu acho que assim, a gente pode usar as novas tecnologias aí de inteligência artificial, mas sempre tem que ter o bom senso, né? O olho crítico final nosso para ver o que é que a gente está usando, o que a gente está montando, como que pode estar nos ajudando. Eu penso dessa forma. É algo ainda muito novo para mim, por exemplo. Né? Mas eu acho que veio para ajudar. Né? Por exemplo, elaboração de laudos, linhas de raciocínio, enfim. Mas a gente tem o nosso senso crítico final para estar depois olhando com um olhar crítico, né?
sobre aquele resultado que a inteligência artificial está ali te proporcionando. Eu Essa é a minha acredito, opinião. eu acredito que você falou a palavra-chave aí, né? O bom senso. É o Porque bom senso, né? se não aplicar o bom senso, definitivamente estamos fadados ao fracasso. É, Sim, eu tem, acho que é, tem que ter, tem a ferramenta, que pode ser fantástica, mas a gente tem que ter um embasamento teórico. A gente não pode abrir mão do embasamento teórico, de estudar e entender como as coisas funcionam, como, por exemplo, né, já que a gente está falando de assinatura digital, a gente tem que conhecer a legislação, a gente tem que conhecer lá os fundamentos do que é uma assinatura simples, avançada, qualificada, até para entender cada caso, né? Cada caso vai ser um caso. Então, imagina se, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo, né? Você tem um token e você empresta seu token a alguém, né? O seu filho, sua filha, seu marido, enfim, algum parente seu próximo pega o seu token e faz um contrato. Como você vai provar que você não fez aquele contrato, né? Então, uma assinatura qualificada, que pela legislação, por isso que a gente precisa entender a legislação também, diz que, né, se você está usando ali uma assinatura qualificada, assinou um contrato usando um token, como que depois você não vai reconhecer isso perante a justiça, né? Então fica mais complicado. Então é importante você ter o uso da inteligência artificial a seu favor, ser mais uma ferramenta, mas eu acho que a gente não pode nunca abrir mão do embasamento teórico e dos estudos. perfeito. E o pessoal tem se assustado muito com a evolução da inteligência artificial, né? Com medo da máquina substituir o homem, e aí já Então, começam as questões de cinema, né? Do lado Exterminador do Futuro, que as máquinas vão dominar o ser humano. Mas eu acho que se os bons profissionais pensarem de fato no que está acontecendo, pelo menos na área pericial, a percepção humana ela vai ter que ser o último elemento, né? Senão as exatamente. pessoas vão ser descartáveis, né? As relações Não, vão ser né? descartáveis. Senão, pô, eu vou dar um exemplo, né? Você vai num médico ou você vai utilizar uma inteligência artificial para se consultar, né? Então, você tem que ter os seus críticos no final. E as pessoas precisam, não podem abrir mão de ter uma fundamentação teórica para depois utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, para talvez agilizar o trabalho, né? Para tornar o trabalho, de repente, mais rico, mais interessante, mais ágil, mas sempre mantendo ali o senso crítico. Essa é a minha Perfeito. opinião. Pessoal, e para encaminharmos aqui para o final desse bate-papo, Priscila, eu vou te pedir para fazer uma leitura geral, assim, imaginando que você está atuando como perita judicial e você acaba de receber uma nomeação de um trabalho envolvendo essa situação que está bastante corriqueira, né? Um contrato bancário entre, vamos imaginar aqui, o Banco Dinheiro e o João, e teve uma possível fraude ali, e toda a negociação foi feita por meio de um contrato digital. Quais seriam os primeiros passos? O que que a Priscila, perita judicial, analisaria nesse contexto hipotético? Quais seriam o passo a passo? O que que você começaria analisando, passando por qual etapa, para então iniciar a estratégia de elaboração do laudo? Isso aí. Então, Tiago, o que que eu faria? Primeira coisa é saber o contexto, as alegações das partes, o que que o cliente fala, o que que o banco fala. Solicitaria ao banco o arquivo nato digital, normalmente é um PDF, né, que é firmado entre as partes. Tendo em mãos esse PDF, perguntaria também ao banco qual é a solução de segurança que ele utiliza para colocar uma assinatura, encapsular uma assinatura digital ali naquele contrato. Qual é o tipo de assinatura digital? Seria uma assinatura simples, avançada ou qualificada? Né? Qual é o certificado que tem ali? Se for um certificado avançado, for um certificado ali da própria solução de segurança, pedir a trilha de auditoria com todos os logs, né, de criação daquele arquivo PDF.
Esses seriam os primeiros passos, Thiago. Então, o arquivo nato digital, a trilha de auditoria ali, caso exista, tentar entender que tipo de assinatura digital tem ali naquele contrato. Tem uma imagem de uma assinatura feita com o dedo, por exemplo? Não tem? É uma selfie? Tendo em mãos disso, eu já posso começar a elaborar, montar linhas de raciocínio. Verificar número de hash, geolocalização, por exemplo. Verificar o ID da assinatura, que eu posso tanto ver isso, por exemplo, em alguns casos, no próprio Adobe Reader, ele já me mostra o ID da assinatura digital que está encapsulada naquele PDF. Ver, comparar na trilha de auditoria que o banco vai me mandar também, se esse ID está batendo, calcular o número de hash do documento. Esses seriam, por exemplo, alguns passos. Perfeito. Então, percebam que existe algumas análises a serem feitas antes mesmo de pensar em redigir o laudo, né? Sim, sim. E aí depois você vai partindo para outras, ver possibilidade de montagem, você pode abrir o PDF, um editor hexadecimal, por exemplo, ou até mesmo abrir ele de outra forma, tentar ver a estrutura daquele PDF. Então, esses seriam alguns passos. show de bola. Pessoal, Tá? No caso, só terminando, no caso de uma assinatura qualificada, você pode colocar aquele documento no site do verificador do ICP Brasil, né? Tem um site do governo que a gente pode colocar para caso de assinatura qualificada, e lembrando que se a assinatura não for qualificada, ela for avançada, está arriscado o site não reconhecer aquela assinatura, e não significa que aquele contrato é fraudulento, né? tem Então, muita tem coisa, todos né? Muito muitos detalhe. detalhezinhos, isso. Mas seriam mais ou menos esses os primeiros passos. Perfeito. Pessoal, já deixa aqui nos comentários se você está atuando e já recebeu uma nomeação desse tipo, ou está na assistência técnica e foi contratado para atuar numa demanda dessa. Já deixa aí nos comentários. Se tem alguma dúvida, deixa aí. E eu vou fazer um convite público aqui já para Priscila, para a gente marcar uma próxima agenda e chamar o Eric para esse bate-papo, para a gente discutir esse assunto a três aqui, vocês que são aí percursores na parte principalmente da grafo digital, né? Buscaram até conhecimento fora do país. Seria muito interessante e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Já está feito o Legal. convite. Ah, sim, já está aceito. Com Show de certeza. bola. Tá Priscila, bom? quero agradecer pelo seu tempo, né? A gente sabe que hoje o maior ativo que a gente pode ter é o tempo, né? O tempo que a gente dedica para nós, para os familiares. Então, é uma honra ter você aqui nesse espaço e deixar suas considerações finais que sempre engrandecem bastante aqui para o público e para os alunos que estão acompanhando. Ah, eu que agradeço, Tiago, aí também pela oportunidade de falar um pouco, de poder falar e já, né, alcançar aí alguns alunos que a gente está sempre em contato e sempre falando sobre isso. Esse é o assunto que está mais em alta ultimamente. Essas são as conversas de WhatsApp que eu tenho com os alunos mais em alta sobre contratos digitais e os primeiros passos, o que fazer. E eu sempre estou acompanhando o desenrolar aí de muitas perícias. Então, agradecer essa oportunidade de eu estar aqui falando e alcançando o maior número de alunos. Agradecer aí o Study Prime. E o convite está super aceito. Bora lá, bora continuar estudando. Continuar estudando sempre. Show de bola, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, Tiago. Obrigada. Até.